inglês é muito ruim, eu não sou muito fluente, sim. então para mim é muito... Eu tento assistir algumas coisas, boto a legenda embaixo, mas eu também tenho dislexia, então para mim é lento, para ler também é horrível, né? Então, para leitura já dá para... Uma pessoa, você já foi medido seu QI com mais de 200, não foi? Não, o Baranhonter, em 2002, quando ele me convidou para a Par Society, ele estimou meu QI em mais de 200, estimou que não era possível medir em nenhum teste. Quando eu era criança, com 3 anos, eu tive idade mental de 9. Né? Então, isso equivaleria a um QI de 300. Se fosse por uma escala de desvio padrão 24, que daria uns 233, se fosse converter para desvio padrão 16. Né? Mas então, a dislexia não... Ela atrapalha o QI? Ou o QI você compensa com outra habilidade? Como a eu acho dislexia se que relaciona? depende. Por exemplo, o Leonardo da Vinci ele era disléxico também. O Einstein também tinha uma certa dislexia. Acho que em alguns casos ela pode ajudar no sentido de que se você lê mais devagar, você consegue prestar atenção com mais profundidade naquilo que você está lendo. Você dedica mais tempo àquilo que você está lendo do que se você lesse mais rápido. Né? Então, tem uma certa vantagem nisso. Por outro lado, a velocidade que você adquire informação é mais lenta, então você vai ter um volume menor de dados que você vai coletar no mesmo intervalo de tempo. E aí permite que você faça um processamento simultâneo, à medida que você vai adquirindo, que permite um julgamento de algumas coisas que normalmente você não faria um julgamento, você simplesmente engoliria, porque estaria lendo muito rápido. Então, talvez nesse sentido seja positivo. Mas eu acho que tem mais desvantagens do que vantagens, mas talvez em alguns pontos tem algumas vantagens e não chega a causar prejuízos significativos, porque tem muitas pessoas, o Einstein, por exemplo, né, que acho que talvez um dos disléxicos mais famosos, acho que é o Einstein, e o Leonardo da Vinci também. Então, acho que não causa um dano muito grande, mas é uma desvantagem. Né? Para aquisição de conhecimento, por exemplo, tem desvantagem. E para você escrever, criar uma ideia nova, isso a dislexia atrapalha? Depende muito da ideia, porque às vezes é uma coisa, assim, eu estou pensando em alguma coisa, já vem um estalo, é só colocar no papel. Mas só que para organizar os detalhes, às vezes leva depois algumas horas. Para colocar no papel o básico, eu coloco em alguns minutos. Assim, vem a ideia, já coloca em alguns minutos. Às vezes é uma ideia que ela precisa ser trabalhada em muitos detalhes, ela precisa ser reorganizada, reestruturada e tal. Tem outras que já vem, assim, é só meio que linear, é só você completar, né? Tem outras que são estruturas mais ramificadas, então você tem que analisar até um certo ponto, analisar até outro ponto, e surgem alguns imprevistos na análise que você imaginava, isso deve ser assim, por isso, por isso, por isso. E quando você começa a analisar, você vê, mas aqui vai ter tal contradição com isso, então isso aqui não posso seguir por esse caminho. Às vezes mata e não dá para fazer mais nada, e às vezes dá para você contornar, mas só que vai ter que ser um caminho bem diferente do que você tenha planejado. E aí é como se fosse uma programação. Você, isso aqui eu escrevo em 15 minutos. Quando você começa a implementar, tem um detalhezinho que vai fazer você demorar 15 dias em vez de 15 minutos. Né? Então, às vezes, é muito rápido e às vezes surge um detalhe que pode demorar muito. Ou não, às vezes vai ser rápido realmente, vai ser aquilo que você idealizou no início, com pequenas diferenças, com pequenos ajustes. Né? De todas as ideias que você já teve, quais as que você mais se orgulha, que você acha que foram as melhores?